Em nosso estudo de hoje, eles são 9 do livro Irmão e tem por título Conquistar e Conquistar-se. Conquistar não é conquistar-se. Muitos conquistam o ouro da terra e adquirem a miséria espiritual. Muitos conquistam a beleza corpórea e acabam no envelhecimento da alma. Muitos conquistam o poder humano e perdem a paz de si mesmo. Necessário que o espírito se acrisole na experiência e na luta, valendo-se delas para modelar o caráter, senhoreando a própria vida. Para possuirmos algo com acerto e segurança, é indispensável não sejamos possuídos pelas forças deprimentes que nos inclinam sentimento e raciocínio aos desequilíbrios da alma. Indubitavelmente, todos podemos usufruir os patrimônios terrestres nesse ou naquele setor do cotidiano, mas é preciso caminhar com sabedoria para que o abuso não nos infelicite a existência. É por isso que o sofrimento e dificuldade, obstáculo e provação constituem para nós preciosos recursos de superação e engrandecimento. Todos os valores externos concedidos à personalidade em trânsito no mundo são posses precárias que a enfermidade e a morte arrancam de improviso, mas todos os valores que entesouramos no próprio ser representam posses eternas que brilharão conosco aqui e além, hoje e amanhã. Na esfera espiritual, cada criatura é aproveitada na posição em que se coloca e somente aqueles que conquistaram a si mesmo nos reiterados labores da educação, através do suor, da lágrima, do trabalho ou da renúncia, são capazes de cooperar na extensão do amor e da luz, cujo crescimento na Terra exige invariavelmente o coração e o cérebro, as ações e as atitudes daqueles que aprenderam na lei do próprio sacrifício, a conquista da vida imperecível. A questão, ela mais uma vez, ela vai trazer a reflexão do que é o verdadeiro patrimônio para a gente. A gente vai insistir sempre que o assunto for esse. Patrimônio de verdade é aquele que, quando a gente sair dessa vida, a gente leva com a gente. Então, vamos enumerar aqui. O que eu vou levar comigo? Vou levar comigo minha inteligência, vou levar comigo o meu amor, o meu sentimento, vou levar comigo o equilíbrio emocional que eu consegui adquirir, porque a gente começa a pensar que se esse mundo material é apenas reflexo do que acontece do outro lado, e a gente tem provocações, tem desafios, tem agressões desse lado, a maneira como a gente reage aqui vai continuar sendo a maneira que a gente reage lá do outro lado. Porém, são vários os avisos que a gente recebe dos espíritos de que nossa reação do outro lado ela vai ter consequências muito maiores do que as que a gente tem aqui na Terra. Ela vai fazer, por exemplo, se for uma emoção da raiva, vai me fazer sintonizar com todos aqueles que sentem raiva também. Se for a emoção do desespero, eu vou me ver num lugar cercado de espíritos também que estão experimentando desespero. Então, isso chama a atenção da gente e começa a alertar a gente para a necessidade que a gente tem de fazer dessa vida aqui um laboratório para que quando eu tiver que voltar para lá, eu voltar de maneira mais equilibrada. Mas então a gente vai botar aqui, ó, o que eu levo comigo? Inteligência. Tudo que eu investi para desenvolver a minha inteligência, eu levo comigo. Tudo que eu desenvolvi também para aumentar o respeito, o amor que eu tenho pelas criaturas, pela vida, esse amor eu levo comigo. Esse equilíbrio ou desequilíbrio emocional eu levo comigo. E também vou levar comigo a bagagem da diferença que a gente faz na vida das pessoas, porque a gente já está conseguindo ter a consciência de que essa passagem aqui pela Terra é uma passagem muito breve. E todos nós, sem exceção, nós estamos de passagem, um dia vamos sair daqui, vamos voltar para o outro lado. E quando chegar lá do outro lado, a gente também ouve os relatos dos espíritos, ou então através dos livros, das reações que a gente tem quando reencontra as pessoas do outro lado da vida. E quando a gente olha para as pessoas e vê, olha, o que vai fazer a diferença lá do outro lado são justamente essas luzes da inteligência e do sentimento. Então, às vezes, a gente vai ver uma pessoa com muito mais amor do que a gente, e a gente vai estar olhando aqui ó, de baixo para cima, falar, mas espera aí, você não era daquela raça tal, você não era
do sexo tal, e no mundo espiritual não tem diferença de raça, não tem diferença de sexo. Então o que acontece? O Emmanuel vem propor para a gente uma lição hoje, fala, conquistar não é conquistar, tá? É conquistar-se. Conquistar é uma coisa, e eu vou até ousar aqui, acrescentar alguns parágrafos aqui. Ele fala do ouro que a pessoa adquiriu, trazendo para si a miséria espiritual. Por quê? Porque provavelmente prejudicou as pessoas ou deixou com que o ouro maculasse fisicamente seu corpo ou maculasse moralmente. Conquistou a beleza corpórea, mas acabou no envelhecimento da alma, se envolvendo com a sensualidade, através do vício, trazendo um monte de consequências por conta de brincar com o sentimento das pessoas e utilizar o corpo das pessoas para satisfação dos seus desejos menos recomendáveis. E conquistou o poder humano, mas perdeu a paz de si mesmo, porque começou a ser bajulado por todos os lados. A autoridade também é uma grande prova que a gente passa aqui na Terra. Então, muitas das vezes a gente conquista alguma coisa, mas não conquista a nós mesmos. A gente acaba entrando em ruína, acaba trazendo problemas gravíssimos para a gente enquanto a gente está vivendo aqui. O Emmanuel continua, fala, necessário que o espírito se acrisole na experiência da luta, principalmente quando essa luta é consciente. Porque enquanto ela é inconsciente, a espiritualidade está ajudando a gente de maneira lúdica e a gente está reclamando. Ah, meu Deus, eu queria estar em paz e mais uma vez aparece esse problema para eu resolver, quando na verdade são eles dando oportunidade para que a gente desenvolva a paciência, a tolerância, o equilíbrio emocional, que é o patrimônio real. Mas a gente reclama deles. Agora, quando a gente começa a ter a consciência mesmo do que eu estou fazendo, do que eu quero para mim, aí a gente começa a perceber esses recados e começa realmente a desenvolver, mesmo que tardiamente. Eu vou falar aqui com relação a mim. As minhas reações instintivas ainda são comprometedoras. Às vezes eu estou num trânsito, né, numa situação, e instintivamente a minha reação é uma, mas logo em seguida aquela fração de segundos que bota a gente para sair do instinto para a inteligência faz com que eu me reencontre e fale, meu Deus, instintivamente eu ainda sou assim. Então não tem como a gente conhecer o nosso passado espiritual, né? Porque a gente tem esquecimento do passado, mas uma maneira de a gente saber o que a gente foi é através das tendências instintivas e também da nossa consciência. Tudo bem. Então eu olho para... Eu sou isso aqui ainda. Se eu voltar para o plano espiritual hoje, eu sou isso aqui. Eu preciso trabalhar isso em mim. E aí, de maneira consciente, eu começo a desenvolver isso, que aí sim é um patrimônio que eu vou levar comigo. Então, para possuirmos algo com acerto e segurança, é indispensável não sejamos possuídos pelas forças deprimentes que nos inclinam sentimento e raciocínio aos desequilíbrios da sombra. Aí sim, aí eu posso sim, ele fala, todo mundo pode gozar, usufruir dos patrimônios da terra, nesse ou naquele setor, tudo bem, mas é só tomar cuidado para que o abuso não traga consequências para a gente. É por isso que o sofrimento e dificuldade, obstáculo e provação constituem para nós preciosos recursos de superação e engrandecimento. E é justamente o que a gente reclama o tempo todo, do sofrimento, da dificuldade, do obstáculo e da provação. É estranho, né? Porque é tão fácil da gente entender teoricamente, mas quando a gente está vivendo na pele, sofrendo mesmo na pele, a gente tem uma dificuldade enorme até de chegar lá na frente. E com toda certeza, esses grandes gênios, eles vão virar para a gente e falar, naquele momento da sua vida aconteceu aquilo, porque você estava sendo testado, você precisava desenvolver isso aqui, ó, essa paciência, essa resiliência, você precisava disso, né? Então tem um monte de gente que fica pedindo paz o tempo todo, e se tivesse a paz que eles estão pedindo, eles não evoluiriam espiritualmente, eles voltariam para cá, para o plano espiritual, em situação de penumbra total. Aí estão indo para lá, vão sendo catucados daqui, vão sendo estimulados daqui, dali, né? E ele termina para a gente dizendo, olha, na esfera espiritual, cada criatura é aproveitada na posição em que se coloca, e somente aqueles que conquistaram a si mesmos, nos reiterados labores da educação, através de suor, lágrima, trabalho e renúncia, serão aqueles capazes de cooperar na extensão do amor e da luz. Eu vou ser sincero com vocês, eu leio isso
eu me sinto assim, ao mesmo tempo inferiorizado, incomodado, mas também, pelo menos agora, desperto na luta daquilo que realmente interessa para a gente, que é o nosso equilíbrio espiritual. E vocês possam também, de repente, tomar a decisão aí com relação a vocês também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.